beleza. Tá certo. Então, Ricardo, como faz para a gente saber, né? Alguns já estão no caminho da espiritualidade, mas muitos ainda têm aquela dúvida, né? Quando é que é um chamado, né, que a espiritualidade faz para a gente, para mudar um pouco a nossa direção, né? Sair um pouco só do materialismo, né? Só do ter, né? Para buscar um pouco mais esse lado espiritualizado, mas de forma geral. Essa é uma excelente pergunta e ela é profunda por vários motivos e vários sentidos, como a gente vai ver, né? Porque é muito interessante mesmo. É sempre bom a gente lembrar que todo o ser humano, nós todos, né, somos regidos pelo mundo espiritual, né? Tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Então, quando a gente vai nascer, parte de nossa vida, ela já está definida. É o que se chama de predestino. Uma outra parte, não. É o destino. O destino, o ser humano é quem faz pelas suas escolhas. Predestino é o que Deus, antepassado, né, determina que você vai ter que passar nesta vida. Vou citar algum exemplo. Você vai nascer naquela família, naquele país, naquelas condições. Isso é predestino. Isso você não muda. Beleza? Certo? E aí, tipo, um casamento, uma união, um trabalho também pode estar ligado a isso? Também. Tá? Normalmente, a gente chega a pensar que isso é predestino, né? Não, não é. Algumas coisas não são, tá? Porque o ser humano, ele pode cumprir a missão dele naquela profissão, naquela outra profissão, entende? Porque qualquer profissão que escolha, e a gente precisa estar muito atento a isso, qualquer profissão que escolha, ele tem um papel dentro do plano de Deus, beleza? Então, de repente, você tem 20 anos, 19 anos, eu quero fazer faculdade. Eu quero fazer faculdade de Direito. Aí lá, um ano, 2 anos, não, isso aqui não era o que eu queria, não. Eu quero medicina. Olha a diferença. Entende? Então, a advocacia pode ter sido a sua vontade. Medicina, não. Entendi. Não dá para todo mundo ser terapeuta, né? Tem que ter. Então, porque existem diversas formas de você contribuir para o plano de Deus, né? Mas terapeuta, na condição que nós estamos, aí sim, né? Dá para todo mundo ser terapeuta, assim, tá? Ah, sim, mas não só terapeuta, né? Tem que ser Não só, terapeuta beleza. e uma. Você, por exemplo, é um engenheiro bem-sucedido, etc. E tal. E, ao mesmo tempo, você é terapeuta. Né? Eu sou administrador, empresário e, ao mesmo tempo, terapeuta. E assim vai. Outros são dona de casa, mas terapeuta, né? E por aí vai. Né? Então, algumas coisas, elas são, sim, predestino. A profissão, ela pode ser e pode não ser. Por quê? Lá, antes de nascer, você pode ter aquela vontade enorme de contribuir para a sociedade, sendo, como é que eu posso dizer, um cientista na área de engenharia que vai inovar métodos de construção, ao invés de ser com cimento, com outras coisas, vai ser com steel, né? Como é que chama? Metal, né? Ferro, aço, esse tipo de coisa, uma combinação dessas ligas que vai modificar. Então, isso aí passa a ser o quê? Predestino. Entendi. Porque tem uma missão envolvida. Ali, naquela sua produção. Entendeu? Entendi. Mas tem pessoas que não. Você queria perguntar mais algo? Não, sobre isso, né? Tipo, essa questão da profissão, né? Sim. Então tem para ser considerado um predestino, obviamente não tem aquele negócio, é isso e pronto, né? Não, Mas para saber não. se é um predestino, tem que ter, então, também uma vontade, né? Tem que ter. De Tem que evoluir. caçar, né? Então, na maioria, eu não diria na maioria das vezes, sim, a gente pode dizer que na maioria das vezes a escolha da profissão, de casamento, ela
estaria mais na questão do destino, tá? Mas é como você tem casos que pode ser predestino. Para você cumprir a sua missão, que foi determinada lá em cima e você estava junto também, né? Organizando a sua vida futura no mundo material. Então, ela pode ser, sim, predestino. Não, para que eu cumpra a minha missão, eu tenho que fazer tal profissão, eu tenho que ir para tal lugar. Então, você vai nascer aqui, depois você vai mudar para ali. Então, vai chegar uma hora que você vai mudar para ali, nem que você não queira. Até ontem, eu nunca pensei em mudar. Hoje, eu já quero mudar. Então, isso é predestino. Entendi. Entendeu? Eu citei um exemplo na aula, não sei se você lembra, que lá eu digo assim, olha, pode ser que quebrar o dedinho do seu pé seja algo do predestino. Entende? Porque depois que você quebra, vai engessar o pé, não sei o quê, a sua vida vai mudar, vai dar uma mudança de 180 graus a partir dali. Então, pode ser que aquilo seja um predestino, vamos dizer assim, o limite, o tempo que você vai ter que mudar a situação. Então, a gente não pode, como é que eu posso dizer, não dá para a gente se aprofundar muito nisso, porque, de maneira geral, a gente entende isso. É porque, a partir de determinado nível de profundidade, a gente teria que estar entrevistando a pessoa lá no mundo espiritual. Perguntar antes. Né? Então, como é que é possível isso? Não vejo como, né? Mas, de certa forma, predestina isso. Você vai nascer naquele país, naquela família, vai passar por determinadas experiências. Aí as pessoas poderiam dizer, Ricardo, isso é kármico? Sim, algumas experiências podem ser kármicas. Por exemplo, você tem que passar por determinadas situações que na sua vida passada ou em outras vidas você foi reprovado. Foi reprovado. Por exemplo, nós temos um curso, né, que tem... Lembra que nós temos as 12 formas de você se livrar da roda de Sansara, ou das 12 formas de você se livrar de dívidas kármicas. E quando você alcança isso, você não é mais obrigado a vir encarnar aqui no mundo material. Então, você encarna porque você quer. Olha que interessante, bacana essa condição, né? Eu acho já vem com uma missão mesmo, né? Ou uma missão, isso. Eu não conheço ninguém assim, só pra você saber. Mas é assim que funciona, né? Essa roda de Sansara vem lá do budismo, do hinduísmo ali, né? O conceito em si, mas a ideia, ela é comum, inclusive, aos espíritos aqui no Brasil. Então, chega um determinado nível que você se livra da obrigação de reencarnar. Mas você pode vir a encarnar e provavelmente vai vir por conta disso, porque você quer ajudar, quer cumprir a missão, é isso mesmo. Tá? Então, nesse caso, né, quando você se liberta das suas dívidas kármicas, né, você pode, antes, não ter tido a condição de se livrar, porque você foi reprovado em uma dessas 12 fases. Por exemplo, só um exemplo qualquer aqui. Eu estava numa vida passada, que já era a terceira vez que eu estava vindo a este mundo para poder resolver um problema familiar. Que problema familiar? Qualquer um, a gente pode citar qualquer um. Eu tinha problema com os pais, eu tinha problema com os filhos, eu tinha problema com os irmãos, sei lá, qualquer um, coisa assim. E como você morria sem resolver o assunto, aí você nascia de novo para passar, não as mesmas coisas, mas para passar por experiências que você tivesse a oportunidade de resolver esse problema familiar. Não com as mesmas pessoas, no mesmo país. Tudo é diferente, né? Porque o plano de Deus, a vida que Deus criou, ela é uma coisa profunda, linda e maravilhosa. É muito difícil, né? A gente entender, o ser humano entender. É complicado demais, né? Então, é complicado assim. Não é tão simples como a gente possa pensar. É assim. Opa, não é por aí. Existem alguns palestrantes espíritas que são fantásticos, né? Eles explicam bem essa parte aí, nesse sentido, eles são muito bons, né? Então, aí você vai vir de novo, vai surgir uma situação, não necessariamente igual, que vai gerar um certo conflito familiar para que você possa ultrapassar. O que significa você possa ultrapassar? É você recuar, olha só, é você recuar, diminuir o seu ego, ou seja, controlar o seu ego, tá?
não gerar e não guardar rancor, raiva, esse tipo de coisa. E você sempre ali recuando, vai tentando resolver tudinho, mesmo que a pessoa não queira, ou as pessoas não queiram. Mas se você cumprir a sua parte, morrer sem rancor e tentou, se esforçou tudinho, aquela dívida kármica, ela pode ser considerada paga. Então, você, era a última dívida kármica que você tinha que pagar, então as outras 11, que você já passou por tudo, aí você se livra, só que você não vai para o nível comum das pessoas quando morre, você vai para um nível acima. Sendo um ser humano, como todo mundo, você vai para o terceiro céu, aí que é o nível dos anjos e santos. Aí, a partir daquela data que você morrer, vai ter mais um anjo e um santo lá. Então, deixa eu ver se eu entendi, né? Então, quando a gente fala um pouco desse chamado da espiritualidade, né? Para a gente mudar um pouco de vida, então não é simplesmente não é só um chamado, né? Na verdade, é uma decisão nossa, né? De resolver aquilo que a gente está passando, né? Lindo. Se nós estamos com um problema familiar, é a decisão de resolver aquele conflito, aquilo que você está passando, de uma forma que você aprenda e evolua, né? Não é tipo, tô com problemas da família, eu deixo a família resolvida, né? Não. Muita gente tenta resolver assim, né? Não resolve. Vai voltar. Muitas vezes você está com problema no casamento, você para. Não é assim, né? Então, se você não resolveu... Não resolveu. Não resolveu o problema, né? O casamento está entre a questão do âmbito familiar, tá? Também está dentro. Então, que é então, uma das casas ali da... São 12 fases, né? Que esse é um dos cursos, né? Que a gente lá, tá? Que a gente vai explicando cada fase. E o que a pessoa tem que vencer em cada fase. Intelectualmente é fácil. Principalmente se você não tem aquele problema, né? É muito fácil. Não, é só fazer isso. Mas quando você está dentro do problema, né? Aí você vê que não é tão fácil, né? Porque você não controla absolutamente nada, nem ninguém. No máximo, você consegue controlar o seu ego, não é? Isso. No máximo, você consegue controlar. Por isso que as experiências, elas são diversas, elas não são as mesmas em cada vida, tá? Elas variam de acordo com o seu nível, né? Porque vamos supor que a sua dívida kármica na família seja desse tamanho. Aí chegou numa vida que você veio até aqui. Aí você vem para outra para resolver isso aqui. Não é para resolver tudo, porque o resto já foi resolvido, entende? Então, é assim. Por isso que existem pessoas que repetem muitas e muitas vezes, né, a vida dele e, basicamente, parece que a pessoa sente em algum momento, de uma forma misteriosa, nossa, eu estou cansado dessa vida. Por que será? Eu nem imagino. Agora que talvez a gente tenha uma ideia, né? Então, na realidade, você falou algo fantástico, é isso mesmo, você está correto quando o chamado à espiritualidade, ele pode ser uma questão kármica. Ou seja, algo que foi decidido antes, e você concordou, aceitou, não, eu quero. Quando chegar a tal época, ou quando acontecer tal coisa, né? Ou quando eu completar X anos, ou quando acontecer isso, então eu quero passar por tal experiência para que me leve para o lado da espiritualidade, para eu começar a cumprir a minha missão. Então, isso é uma questão kármica, não é uma dívida kármica. Entendi. Isso é uma questão kármica, porque você foi colocado para você concordou, aceitou, então vai ser assim. Quando chegar em tal época, em tal situação, aí você vai passar por tal coisa, uma tia morre, e um cachorro morre, e só o fato disso ter acontecido vai bater em você algo que você vai sentir um vazio que leve você a buscar a espiritualidade. Nós estamos falando de espiritualidade, não necessariamente religião. Não, muitas pessoas entendem que é só religião. Não. Tá? Existe a questão da espiritualidade, sim. Mas, na grande maioria das pessoas, passa pelo lado da religião, tá? Beleza? Então, é muito interessante a gente entender e saber dessas coisas que não são tão simples como a gente... Por isso que eu falei, não é tão simples assim como a gente possa imaginar. Nada tão simples. Porque tudo que envolve o ser humano,
tudo. O ser humano é a obra-prima da criação de Deus. Nada se compara ao ser humano. Nada. Né? Só que o ser humano, ele pode virar um animal, né? Não assim, fisicamente que eu estou falando, né? Mas espiritualmente, né? Ele pode virar um bicho mentalmente, né? Uma pessoa que não respeita ninguém e por aí vai. Então ele pode virar um animal, como ele também pode se tornar divino. Ricardo, eu não concordo com isso. Só fulano foi divino. Não, não é isso, não. Qualquer um de nós pode se tornar animal. E como qualquer um de nós pode se tornar um animal, é a mesma coisa para cima. Qualquer um de nós pode se tornar divino. E quando eu estou falando divino, se você pegar o conceito cristão, então você entende o que nós estamos falando, porque divindade é um anjo, é um santo, é uma divindade, né? É um ser divino, que ele vive, sente, e suas ações são única e exclusivamente para servir à humanidade. E como ele tem essa predisposição, disposição, vontade, então ele é agregado a ele uma série de coisas que um ser humano não pode fazer, mas ele pode. Então é por isso que a gente chama divino, né? Nesse sentido de poder fazer mais coisas que um ser humano normal para ajudar as pessoas. Por isso que a gente fala que ele vai para o terceiro céu, que é o nível dos anjos e santos. A Igreja Católica tem muitos desses, né? Como já, mas não só eles, tá? Gente do mundo inteiro, de todas as religiões, podem ir até aí. Beleza? Entendi. Muito Entendi. interessante, né? Muito interessante. Deu para entender bem agora que, tipo, às vezes o chamado não é algo divino, digamos assim. Né? Podemos dizer que sim, mas Sempre não é é. algo que vai descer um anjo, vai chegar do nosso lado, vai falar, Sempre é. Só que, como eu falei, mais uma vez, né? Não é tão simples assim como a gente pensa, né? A gente pode dizer, sim, é algo divino. É. Só que Deus, ele aproveita tudo e todos de acordo com a missão de cada um. Então, nós temos nossos antepassados que estão no mundo espiritual. Já morreram, estão lá, alguns não encarnaram, a maioria está por lá. Só Deus sabe quantos antepassados a gente tem, mas são milhares, com certeza. Então, ele usa normalmente os antepassados para isso. Ele dá missão para os antepassados, porque eles precisam ter missão lá para que eles também consigam adquirir o mérito deles. Porque o mundo da ação não é mundo espiritual. O mundo da ação é o mundo material. É aqui onde nós estamos, você e eu. Lá é diferente. É um pouco diferente, né? Lá para a pessoa subir de nível espiritual, ou ele precisa já estar num nível muito bom, ou ele precisa da gente aqui, né? Fazendo oração, fazendo culto sincero, missa, e por aí vai. Tá? Das nossas ações, elas impactam diretamente os nossos antepassados. Então, Deus utiliza os antepassados para que eles acabem despertando a gente. Como eu falei, a morte de um cachorro pode ser o sinal para você se tornar um grande religioso, um grande espiritualista. Porque isso vai te bater uma certa saudade, um vazio, aí você vai achar que o que sabe, o que aprendeu é insuficiente, meu cachorro morreu, minha rã de estimação foi embora, e aí... É verdade. E aí você começa a buscar as respostas, e aí entra o trabalho dos antepassados, entende? Eles estão tudo aqui ao nosso redor, só que em dimensões diferentes. Tem gente que tem essa sensibilidade, consegue ver a mim materialmente, mas consegue perceber também os espíritos. Nós temos vários exemplos, né? Chico Xavier, Divaldo Franco, um monte de gente aí, né? Que conseguia enxergar. Eu não enxergo nada, mal me enxergo no espelho. Então, tem gente que tem essa sensibilidade, né? O que não deixa de ser algo fantástico, né? Ok? Ok. Acho que para mim está claro já, né, essa questão, que às vezes a gente espera algo. Você falou que pode acontecer sim um evento, né? Pode. Pode acontecer um evento específico. A minha própria história, não vou falar que teve um evento específico, mas eu consigo ver de, por exemplo, uns 10 anos para cá, como isso foi construído, Sim. né? Como isso foi se construindo para que eu buscasse isso, né? Deixasse um pouco do materialismo de lado, né?
obviamente a gente precisa do material para viver, Nós somos do mundo mas material, né? exato, né? Não dá para viver só Não de tem luz, como, esquece. não fazemos fotossíntese, hein? Mesmo assim vai precisar da terra, né? Mas Eu gostei dessa aí. Mas esse é um exemplo, você é um exemplo muito interessante, onde os seus antepassados não tiveram muito trabalho, vamos colocar assim, mas tiveram a missão, e é tanto que as coisas foram devagarzinho, devagarzinho, né? De repente você se viu envolvido num turbilhão de coisas extremamente, vamos dizer assim, misteriosas, instigantes. Aí você bateu no ponto que você pensou assim: eu preciso descobrir isso. Eu preciso aprender esse negócio aí. Então, aí você acaba sendo motivado por isso. Aí tem você mesmo, né? E tem a questão dos antepassados, né? Os antepassados, eles são um fator essencial na nossa vida, tá? Só que a gente não vê, não sabe, não percebe. É só isso. E as coisas acontecem assim. Por isso que a gente tem que ter muita gratidão pelos antepassados sempre, né? Então, existem aqueles casos especiais que a pessoa, desde pequenininho, ele já tem aquela vontade. Já tem aquela vontade, né? Nunca ouviu falar do budismo, mas quer entrar no budismo, quer entrar no espírito, novinho, desde já, né? Então, tem gente que já é assim, desde pequeno ele já vem direcionado para esse lado, né? Volto a dizer, isso não é coincidência, tá? Isso tudo é acertado antes de nascer. É a questão do predestino. E como cada espírito tem um nível espiritual diferente, né? Então, dependendo do nível espiritual, ele naturalmente, no dia a dia, crescendo, na adolescência, ele vai tomando um rumo mais para esse lado, né? Entende? Então, tem esse lado também, né? Então, qualquer coisa, qualquer época, pode surgir acontecimentos que levem as pessoas a irem para o lado da espiritualidade. Aí eu queria tocar num último assunto, se você me deixar, né? claro. Que é o momento que nós estamos passando, que é o que muitos pastores, padres, muitos, né, até espíritas, se eu não me engano, eles estão comentando, né, que parece que nós estamos naquela época conhecida como os tempos finais, né? Ou algo relacionado com isso, né? Tipo juízo final, alguma coisa, né? Eu não sei bem. Mas, no geral, está havendo, ultimamente, eu vejo assim, eu acompanho muitos pastores, padres também, né? E espíritas também. Eu acompanho todo mundo porque cada um tem a sua forma de contribuir e eu realmente me considero um aluno bem aplicado nesse sentido. Então, eu assisto, acompanho vários, né? E me parece que, de uma maneira geral, todos eles estão, como é que eu posso dizer, apontando para esse lado. Olha, nós estamos numa época que possivelmente possa ser chamado de os tempos finais, apocalipse, esse tipo de coisa, tá? Eu particularmente, não sei melhor nome que poderia chamar, mas Okada, que é esse da foto aqui, né? Ele deixa bem claro que nós estamos passando por um processo de transição, né, entre era da noite para era da luz, ou era do dia. Essa mudança para quem está preparado, o nível espiritual está bem legal, tá, né? Ele disse que vai ser uma boa, a pessoa vai passar de boa, mas quem não está vai ser um sofrimento danado, né? Então, para alguns vai ser algo extremamente bom, desejado e desejável, enquanto para outros vai ser uma verdadeira desgraça, né? E quando você junta essa mudança de era, que é o que nós estamos passando, com a questão do final do final do tempo, aí você agrava muito o momento, né? Porque aí você já passa a falar não só de sofrimento, mas também de extinção ou morte, embora muitos nem gostem de falar do termo extinção, né? Mas o Okada ele diz isso, né? Que vai ter muita morte, né? Vai ter muita destruição, porque como vai passar de uma era da noite para a era do dia, e ele diz que praticamente nós já estamos na era do dia, estamos chegando, estamos às portas, então tudo que puder ser aproveitado vai para a era do dia, mas o que não puder ser aproveitado, que é só da era da noite, não vai restar nada, vai ser destruído, extinto. Por isso que ele fala do termo extinção, porque não pode mais ser usado na era do dia. Então, aí a situação passa a ser muito grave. Nesse contexto,
Quem está lá no mundo espiritual, nossos antepassados, eles percebem bem essa situação. Eles conseguem sentir e perceber que vai haver o quê? Eliminação, vai ter extinção, vai ter morte, o espírito pode nunca mais reencarnar e por aí vai, né? E por conta disso, aí eles começam a vir para cima da gente, né? Tipo, dá um peteleco na gente e diz assim, acorda aí, meu, acorda aí que eu dependo de você. Acorda aí, cara. Aprende, faz o curso. Estou fazendo propaganda do curso agora. Então, tem muito disso, tá? Eles sabem muito mais do que nós. Nós estamos no mundo material, a sensibilidade nossa decai muito. Mas para quem está lá, não, eles sabem e sentem. Aí eles vêm nos cobrar. Vêm nos cobrar, não é nos fazer sofrer, é tentar acordar de todo jeito, né? Entende? Então tem muito isso. Essa época que nós estamos vivendo, nós estamos no ano de 2025, começando, estamos já no final do primeiro semestre, né? Está mostrando que o mundo vai passar por uma situação muito complicada. Acabamos de passar por uma confusão enorme entre 3 países, né? Irã, Estados Unidos e Israel. A coisa vai acalmar pelo menos durante algum tempo, né? Estão dizendo que encerrou, acabou a guerra. Não, eu acho que se conseguiu foi um tempo, né? Então, eu acredito que, quando você junta isso com o que está acontecendo no leste europeu, a Ucrânia, a Rússia, e todo mundo está falando agora também entre a China e Taiwan, e também a Índia e o Paquistão, todo mundo aí armado até os dentes com bomba atômica e etc e tal. Então, você vê que nós não estamos caminhando para uma situação muito boa, não. Né? Então, existe uma probabilidade imensa de esse povo, principalmente os religiosos, né? Os evangélicos, os cristãos, de forma geral, estão falando sobre Terceira Guerra Mundial, juízo final, esse tipo de coisa. E eu estou, assim, muito propenso a dar razão a eles, porque nós nunca tivemos uma situação tão ruim como nós estamos tendo agora. Só para vocês terem uma ideia, uma situação parecida com essa foi que ocasionou tanto a Primeira como a Segunda Guerra Mundial. Na época, tinha vários, como é que eu posso dizer? Guerras regionais, né? Umas 3, 4 guerras regionais, de repente surgiu a Guerra Mundial. E nós estamos muito nessa época aí. Nós estamos com 4 potenciais guerras, 5 potenciais guerras, que pode deixar o mundo numa situação muito ruim, né? Então, nesse momento, espiritualmente, as pessoas, elas são, vamos dizer assim, cutucadas pelos nossos antepassados, e às vezes não é nem isso, a pessoa percebe, o espírito sente, o espírito da pessoa sente. Gente, a situação está ficando feia. O que está acontecendo? Eu vou buscar isso de alguma forma, entende? Então, você vê que existe diversas formas desse chamado espiritual que levar o ser humano para esse lado, né? E, evidentemente, você vai de acordo com a afinidade, né? Tem gente que gosta de Buda. Mas Buda não salva. Quer dizer que Buda nunca era santo, todo mundo sabe disso. Ele pode não ser para o Ocidente, mas para o Oriente ele era um homem santo. Iluminado também. Né? Quer dizer que todo budista vai morrer? Né? Não faz o menor sentido isso, né? Mas tem religião que diz, né? Não, mas não é estar daqui porque vai morrer. Como? Como? Né? A pessoa diz isso porque existem livros sagrados que, por serem antigos, fica difícil a interpretação. E como fica difícil a interpretação, até porque a linguagem e a cultura é diferente, né? Não, mas grão de mostarda não é o que você está pensando. O buraco do agulha também não é o que você está pensando. É isso, é aquilo. Aí você começa a se assustar. Peraí, então eu achava que entendi e estou vendo que eu não entendi nada. Então você vê um monte de interpretação no mesmo nível, dentro da mesma religião ou igreja, você vê opiniões diferentes. Então, como por ser antigo, não deixa de ser sagrado ou divino, mas que permite muita interpretação. E essas interpretações elas podem ser muito ruins ou excelentes. Né? Exato. Pode ser muito ruins ou excelentes. A gente não sabe. Eu não tenho condição de julgar, mas a gente vê que tem coisas que realmente não tem nem lógica. Né? Está fora da lógica. Né? Dizer que a religião dali ninguém vai se salvar é um negócio complicado você dizer isso. Né? Primeiro que você está julgando. E julgar a gente não pode porque nós não somos deuses. Né? Pelo menos eu estou falando por mim, né? Eu sei que eu não sou. Estou muito longe também. Então. Se a gente não é Deus, meu amigo, como é
Que direito a gente tem de julgar o próximo? Nenhum. E uma religião, pior ainda, porque religião, para ter uma religião aqui, Deus permite. Deus permite. Ela tem uma missão. Então, se Deus fez, criou, permitiu, quem sou eu para dizer que não vai salvar ninguém, não é? Uhum. Então, é estranho. O ser humano ele tem muito disso, né? Então, nesse momento, as pessoas, mesmo que os antepassados não estejam conseguindo, né, dar um apertão na gente, né, para dar uma acordada, o próprio espírito do ser humano ele já sabe. Não é porque na mente você não tem isso claro na mente, mas o teu espírito já sabe, então naturalmente você começa a buscar. E depois que você começa a buscar, aí você vai ser encaminhado para onde a sua afinidade, que já existe de vidas atrás, vai te levar, né? Vai te levar, né? Então, de maneira geral, eu espero ter explicado isso, porque o assunto, como eu falei desde o início, não era tão simples. Não, não é. Mas é um Não assunto é. instigante, é bacana. Nós exploramos todas as possibilidades? Não. Mas, assim, dá para dar uma boa ideia, né? E esse momento é natural que grande parte da sociedade fique, como é que eu posso dizer, atento a esse lado, vá buscar esse lado. Por isso que, realmente, nós estamos lançando os nossos cursos, eu não poderia deixar de falar, né? Eu sugiro a todo mundo que, quem puder, assista os nossos cursos, veja no nosso site, né? institutoSerDesperto.org. Tá? Entra lá, escolhe o curso que quer, né? E faz, porque a gente está fazendo questão de explicar para todo mundo o momento que nós estamos passando e como é que a gente pode se livrar dos problemas, né? De uma forma ou de outra. Pode fazer o fechamento, Alex. Obrigado por dar essa oportunidade, né? Ah, com certeza, né? E a importância, né, desse chamado, né, que a gente conversou hoje, né, para esse momento, né? Esse momento que, como o Ricardo falou, né, tá convergindo, né? Se você pegar todas as teorias, profecias, etc., tá por aí, estão se convergindo, né? Sim, A própria decadência aí dos ensinamentos budistas, né? Aqui, lá eu não sei, mas aqui se você pegar os ensinamentos do budismo aqui, quase ninguém segue, né? Tipo, verdade. não porque não só não conhece, mas porque fica, né? Porque as outras religiões puxam um pouquinho, né? É, Desses ensinamentos, porque tem uma ligação, né? Mas, tipo, estão totalmente fora, né? Tem o próprio cristianismo, né? O próprio espiritismo também fala aí de uma forma diferente, ele fala lá da transição, né, para o mundo de regeneração, mas fala sim. também que tem o exílio, né, para outros planetas, tudo isso. Então, a maioria, né, das teorias ou que o pessoal vem falando estão convergindo para algo estranho. Vamos dizer assim, no mínimo estranho, né? Exato. Eu não quero Então, entrar agora, né, nesse bate-papo, né? Mas os assuntos que você falou exato. são fantásticos, né? Mas é por isso que o entendimento desse chamado, né, da nossa melhoria interna, de aumentar a nossa espiritualidade, É. né, para a gente se sair melhor nesse momento, né, E poder usar sobrevivendo ou não poder ajudar fisicamente, os outros, né? E poder e ajudar os outros, né? ajudar os outros, Por falar que nisso, é a parte principal. aproveitando, né, que você falou tão bonito e coisas boas, e aí são mesmo, né? Eu só queria falar os 3 cursos que nós estamos colocando, né? O primeiro curso é como ultrapassar o juízo final, considerando que a gente está no final dos tempos, né? Nós temos o curso livre, superior livre, né, que é a união entre a ciência e a espiritualidade, e nós temos o terceiro curso, que é o da terapia. O da terapia não precisa falar muito, está lá no site, mas esse curso aí, o curso superior, livre, né, que é a união entre a ciência e a espiritualidade, só para deixar bem claro, é um curso para acelerar e muito o crescimento espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou aproveitando o que o Alex acabou de dizer, que precisa aumentar coisas internas, melhorar, nos tornarmos mais espiritualistas, para que a gente possa ultrapassar e ajudar os demais também a isso. Então, esse curso é para isso, é para acelerar aquelas pessoas que querem saber mais. Não, eu preciso aprender isso, eu quero saber onde é que eu pego esse tipo de conhecimento, onde é que tem isso? Pois é, esse é o curso livre, superior livre que nós temos. Acelerar o crescimento espiritual. Eu quero ajudar os outros na questão da saúde, mas não só na saúde, aí curso da terapia.
Ah, eu estou interessado no juízo final. O mundo está se acabando. Eu quero ver como é que eu me livro. Então, é como ultrapassar o juízo final, né? Então, é isso aí. Quer falar mais alguma coisa, Alex? Que eu acho que a gente abordou muita coisa hoje, né? Com certeza. Aí o curso de juízo final, né? A gente não sabe quão distante ou perto está, né? Não temos ideia. Não temos ideia. Ele vai ajudar de qualquer forma nessa evolução. De qualquer forma, você vai aprender e vai nos ajudar. É isso mesmo, muito bem. É isso. Vai ajudar nos desafios diários aí. Então, é isso. Vamos. Vocês que Vamos até a gostaram próxima do aula, né? vídeo. Porque ainda tem outras, né? Porque a gente resolveu filmar essas que a gente chama de aula particular, né? Não é uma mentoria, aula particular. Então, a pessoa tem dúvida, faz que nem o Alex, Ricardo, eu queria conversar contigo sobre tal assunto. Então, a gente grava e a gente está passando para você. Mas isso aqui é uma espécie de aula particular, vamos colocar assim. Mas que estão bem colocadas também os nossos cursos, né? Então, brigadão, até a próxima. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Obrigado.